comigo, a intenção é te ajudar sempre, você nunca perde, só ganha, viu? Tá bom? Como que tá a sua saúde? Você tá bem? A saúde física, a saúde mental, tá tudo certinho? É. Eu também, eu aprendi também depois de um infarto, né? Eu tive um infarto foi algo muito grave, né? Fiquei internado na UTI. E eu aprendi que a gente precisa saber viver, né? A gente não pode tentar não levar problema para casa. Pensamentos negativos todo mundo tem. Quando vem esse gatilho, a gente tentar afastar, né? É difícil, é uma luta diária. Mas a gente tem que fazer isso, né? A advocacia é uma profissão de muita pressão. Eu dou aula todo dia e eu falo muito com os alunos, né? E os alunos reclamam muito para mim, professor Júlio, eu estou com depressão, estou com ansiedade. Porque não é fácil, você tem que fazer um trabalho bem feito, mas ao mesmo tempo você depende de um juiz. E esse juiz, às vezes, nem lê, né? Nem lê, muitas vezes ele é maldoso, muitas vezes ele atua de um jeito que não deveria, põe um assessor para julgar. Mas é a realidade do Brasil. Então, o que eu falo para os alunos? Hoje, o advogado vai fazer uma peça, faz uma peça blindando ela. Se a decisão não for boa, o que você vai fazer? Você vai recorrer. Você vai recorrer, né, em terceiro grau, porque acreditamos que vamos pegar um profissional melhor. Não pegou em segundo grau um profissional melhor? Vamos para o terceiro. Ou seja, né, você vai ganhar, mas vai ganhar a hora que acertar um juiz decente. Então é isso, né? Eu acho que. Por isso eu pego muito no pé dos alunos. Não dá mais para fazer uma peça, copia e cola. Tem que ser algo bem feito para você conseguir brindar, né? A ideia é essa, né? Não é fácil, não. Conta comigo que você ganha um amigo aqui. Mais que o professor, eu quero o seu bem, tá? O que eu puder te ajudar, eu quero muita saúde para você, paz, tudo que for de melhor é o que eu desejo para você. Eu tô aqui para te ajudar a resolver um problema que eu tenho certeza que é resolvível. Só não dá jeito para a morte, né? Até hoje, que um dia eu acho que não dá, hein? Um dia eu acho que a ciência vai conseguir fazer algo. Conta comigo, viu? Fica à vontade. Tá. Ah, tá. Meu Deus do céu.
E, que legal. Eu sei. Conta comigo, eu tô aqui para te ajudar. Você tem um amigo aqui. Tem dois recursos. Quando o cartório dá uma nota devolutiva, tem dois recursos que dá para a gente usar. Dá para a gente usar um recurso que chama dúvida inversa ou suscitação de dúvida. Eles são lindos na teoria, na prática, meu Deus do céu, que dor de cabeça. É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça porque dura 1 ano e meio, São Paulo 2 anos e meio, Rio de Janeiro 1 ano e meio, para você ter uma decisão. E normalmente essa decisão, doutor, o cartório está certo. Por quê? Porque o Brasil é um país, é um sistema, né? Tropa de elite mesmo. Então o juiz corregedor, muitas vezes, ele tem favores, né? Ele deve favores, um deve favor para o outro, oficial para o juiz corregedor para o oficial. Então se não for uma questão grave, uma questão que valeria a pena o juiz corregedor comprar a briga, ele vai falar que o cartório está certo. Então, eu sempre falo, a suscitação de dúvida inversa, salvo raríssimas exceções, o negócio é a gente fugir delas, porque são traiçoeiras, não vai dar em nada, né? Quando é causa própria, a gente fica nervoso. Causa própria, causa de parente, Deus do céu. Se é cliente, a gente corre o risco de ter um desgaste na relação, né? Então, às vezes é melhor a gente tomar um caminho alternativo. Esse imóvel, no registro de imóveis, na matrícula, consta o nome de quem lá? Do seu avô? Não, do avô. Hoje, em relação ao registro de imóveis, o doutor gostaria de regularizar para passar para o nome seu? Não. O nome dela. E ela é a única filha, porque foi a adjudicação, né? A única filha. Então hoje o nome dela não aparece na matrícula, parou no nome do avô, né? O ITCMD já foi recolhido, não foi? Foi. Tudo, né? Tudo. Só faltou o registro. O cartório só no registro, o cartório de imóveis, né? Olha só. Tem uma ação que a gente costuma usar, que é uma ação de obrigação de fazer com uma tese, com base na Lei 6.015, que é uma tese para poder obrigar o cartório a fazer. Essa ação, doutor, eu fui um dos colegas que conseguiu ter sucesso em umas 8 demandas, até saiu na revista da Arisp. Só que, doutor, eu sou muito sincero, eu quero saber se você ganhou um amigo. Eu não vou fazer você passar nervoso, não. Porque as últimas 5 ações que nós fizemos, nós não ganhamos uma. Das últimas 5 ações de obrigação de fazer contra o cartório, usando a tese conexa, que o cartório tem que cumprir a ordem judiciária, não ganhamos, não levamos. O judiciário mudou de ideia em lugares diferentes do Brasil. Então, eu começo a pensar nesse caso aqui, um caminho alternativo, talvez é o uso capião, porque ela tem a posse exclusiva há quanto tempo? Entendeu? Um caminho alternativo, a gente está falando do quê? 30 anos de posse? Mais, né? Muito mais, né? Muito mais. Meu Deus do céu. Então o caminho alternativo talvez seja o uso capião. Porque o uso capião é uma peça simples, é forma originária, você não tem vínculo com o registro anterior, você não tem vínculo com o anterior no contrato, na matrícula, no caso da matrícula. E outra coisa, esse uso capião dá para justificar, como as notas devolutivas,
que foi feito o inventário com o objetivo de regularizar o imóvel, mas infelizmente o cartório, através de diversas notas devolutivas, demonstra que a regularização derivada não é possível. Então resta procurar o Poder Judiciário para a regularização desse imóvel com base na forma originária. E aí informa nesse uso capião que a intenção não é burlar tributo, porque foi recolhido, só não foi feito o registro. A intenção é regularizar com base na forma originária, uma vez que não existe outra forma senão o uso capião. Esse uso capião o doutor pode fundamentar com o artigo 1238. Ele seria fundamentado com o artigo 1238 do Código Civil. E além do artigo 1238, daria para o doutor utilizar também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E esse caminho é o caminho menos oneroso, porque dá para pedir justiça gratuita, dependendo da aposentadoria que ela receba. Dá para pedir em preliminar a prioridade processual, para que esse uso capião ocorra mais rápido. E detalhe, viu, doutor? Dá até para pedir a averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Nós vamos pedir para o juiz mandar averbar na matrícula que existe uma ação de uso capião andamento, ou seja, o nome dela já aparece na matrícula, antes da decisão final desse uso capião. Esse uso capião que eu estou falando para o doutor, ele tem como tese primordial o vício registral. Vício registral. Infelizmente, nós aprendemos na graduação, acho que 5 espécies de uso capião, 3, né? Esse livro meu aqui que eu lancei esse ano, eu falo das 36 espécies de uso capião. Nós temos, dentro dessas 36 espécies, uma espécie que é o uso capião de vício registral. Ou seja, eu posso usar o uso capião para resolver questões registrais, igual a essa. Um inventário que eu não consiga registrar, um caso de adjudicação compulsória que eu não consiga registrar a carta de adjudicação, um imóvel comprado no leilão que eu não consigo registrar a carta de rematação, um imóvel que não tem registro em lugar nenhum, um imóvel que eu tenha uma porcentagem, uma fração ideal, mas eu não tenho a totalidade e fica impossível regularizar. Então, eu consigo regularizar esse imóvel através do uso capião também. Também tem vários casos aqui de alunos e do escritório também. Muitas vezes a pessoa, um herdeiro, compra do outro, né? Então compra através de cessão de direitos hereditários. Eu compro 2 irmãos. Vocês não querem regularizar? Eu compro a cessão de direitos hereditários de vocês e aí eu faço o inventário. E normalmente isso é lindo na teoria, faz a escritura pública, exerce aí o direito de preferência, né, tudo bonitinho, só que a hora que você vai registrar no cartório você não consegue, trava de novo. Então uma saída muito boa, uma saída inteligente, também é o uso capião. Eu sempre falo que o uso capião, como remédio, né, remédio para curar um vício registral, ele pode ser usado em várias situações. Nesse caso seu, né, do inventário que foi feito, mas não consegue registro, eu consigo utilizar na adjudicação compulsória que eu ganhei, mas não consegui registrar. Numa arrematação no leilão é muito comum. Quantas pessoas arrematam imóvel no leilão e não conseguem registrar no cartório a carta de arrematação? Não consegue. Então uma saída boa e inteligente também é fazer o uso capião. O uso capião é forma originária. Os outros meios de adquirir propriedade são formas derivadas. Quando você faz o uso capião, você optou em fazer uma ação porque alguma coisa travou no meio do caminho, né? Seria tanto é que esse uso capião, tanto é, desculpa, também tem. Também tem. Na verdade, o uso capião de imóvel, de inventário, ele pode ser praticado conforme a decisão do STJ. O STJ decidiu que o herdeiro que tem a posse exclusiva, ele pode fazer uso capião, né? Nesse caso é interessante porque não tem outro herdeiro, né? Não tem outro herdeiro. Então, o uso capião ele vai ser feito por quê? Porque travou no cartório. Travou o registro no cartório. Como a gente não tem como destravar isso,
porque o cartório vai ficar pedindo nota devolutiva e a gente não vai conseguir entregar, travou. Então nós vamos atrás da forma originária para se livrar da forma derivada e conseguir regularizar esse imóvel, né? A ideia é essa, né? Esse uso capião é interessante porque, na verdade, ele não vai ter réu. Ele vai ser uso capião sem réu. Então é uma ação declaratória. Tanto é que o nome dessa uso capião vai ficar assim: ação declaratória de uso capião judicial extraordinária social e de vício registral. O nome vai ficar comprido da peça, hein? Ação declaratória, mas é o nome correto. Ação declaratória judicial, ação declaratória judicial, de uso capião extraordinária social e de vício registral. Por quê? Por que vício registral? Porque nós vamos usar esse uso capião com base na posse, forma originária de adquirir propriedade, para poder regularizar esse imóvel. Porque travou no cartório, ou seja, existe um vício registral, eu não consigo registrar. As teses desse uso capião é o artigo 1238, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, a súmula 237 do Supremo e, por último, o vício registral. Forma originária para sanar vício registral. Esse uso capião, doutor, ele não tem réu, hein? O doutor vai trabalhar ele, mas não tem réu. Por que não tem réu? Porque é um uso capião que o doutor vai usar para regularizar o imóvel, com base na posse dela, mas não tem réu. Não tem réu. O réu, né, de mentirinha, quando tem, o uso capião não tem réu, mas o réu de mentirinha é o último proprietário que consta na matrícula. Então não vai usar, porque é o pai dela, né? O imóvel já foi adjudicado para ela. Agora nós estamos usando a forma originária para poder resolver de fato a situação, né? Eu vou fazer um croquis para ajudar o doutor, tá? Esse uso capião, nós vamos mandar ele, quando tem vara especializada, é para vara especializada, que é a vara riscos públicos. Quando não tem vara especializada, nós vamos mandar para a vara civil. Vara civil porque é uma cidade que não tem vara especializada. Quando tem vara especializada em uso capião, a vara riscos públicos é muito bom, porque a gente consegue resolver, né? Resolver de fato a situação. Agora, quando a gente não tem vara especializada, cai com o juiz civil. O juiz civil é 880. Ele pode ser muito bom no assunto ou muito ruim, né? Depois, o endereçamento vai ser ou a vara especializada ou a vara civil. Depois vem a qualificação dela. Após a qualificação dela, vem o nome da peça. O nome da peça vai ficar, então, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social e de vício registral. Aí vai ficar assim, vírgula, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e súmula 237 do Supremo. Aí o doutor vai fazer o quê? Vai abrir, como não tem réu, é uma ação que não tem réu. Então é uma ação que não tem em contra, em face, né? Então nós vamos para a preliminar.
A primeira preliminar que o doutor vai fazer é do vício registral, antes dos fatos. Preliminares. Preliminar 1, do vício registral. Esse tipo de uso capião é um uso capião parecido com aquele uso capião de imóvel que não tem matrícula. Tem muitos imóveis no Brasil sem matrícula. E como que eu vou regularizar um imóvel sem matrícula? Normalmente eu vou fazer com uso capião. Eu faço uso capião e apresento as notas devolutivas dos cartórios ou do cartório que informou que não tem registro, né? Aquele imóvel, não consta registrado aquele imóvel no cartório. E a tese é parecida com essa, né? Porque esse imóvel tem matrícula. Se não tivesse, a gente ia usar a primeira preliminar do vício registral do imóvel sem matrícula. Como esse imóvel tem matrícula, nós vamos mencionar que esse imóvel tem matrícula, porém, mesmo após feito o inventário, recolhido o tributo, se tornou impossível de regularizar esse imóvel. Porque o cartório não registra, através de diversas notas devolutivas. Então não restou outra alternativa senão buscar a forma originária, uma vez que a forma originária não tem vínculo nenhum com o antigo proprietário. Por isso vai ficar assim, preliminar 1, do vício registral. O doutor pode até trabalhar assim, do vício registral e da impossibilidade de regularizar o imóvel. Da impossibilidade de regularizar o imóvel na esfera derivada, alguma coisa assim. A preliminar 1, então, é do vício registral e da impossibilidade de regularizar o imóvel na via derivada ou de forma derivada. Aí nós vamos trabalhar com a preliminar 2, a nossa segunda preliminar. O doutor tem ideia em pedir justiça gratuita para a mãe? Vamos embora, vamos tentar. Verdade, doutor, boa. Eu sou a favor de tentar. O judiciário é tão ruim, né, tão esquisito, que às vezes ele defere, como já aconteceu aqui. Eu ganhei uma ação de uso capião aqui, doutor. É absurdo, né? Ganhei uma ação de uso capião, o cliente não mandou um documento. Os poucos documentos que foram juntados foram os básicos, certidão de propriedade, certidão de distribuidor civil, que eu solicitei por aqui. Mas o cliente não mandou uma foto, uma imagem, uma conta de água, ele não mandou nada. E aí eu cobrando esse cliente por e-mail. Poxa, você vai perder a ação, você me contratou, você vai fazer de perder a ação de bobeira. Né? Por quê? Né, você vai fazer isso com você mesmo, porque eu vou perder a ação e prejudicado é você. Manda os documentos, a gente está te cobrando aqui conforme e-mails, você nem responde. Não respondeu. Depois ele justificou que estava com problema de depressão, não queria falar com ninguém. Mas olha que coisa, né? E teve sorte. Saiu a decisão. O juiz antecipou o julgamento e ele não ganhou a ação, doutor? Eu fiquei triste juridicamente, né? Como docente e advogado, eu fiquei arrasado. Falei, meu Deus do céu, essa justiça não existe, ela não é séria, né? Mas eu fiquei contente pelo cliente, porque ele ganhou os capião sem juntar um documento. Então o Brasil é tão esquisito, né? O Poder Judiciário é tão ruim, tão fraco, que às vezes você ganha uma ação sem juntar uma prova e o coitado que junta várias provas, ele perde, né? Deu sorte, né? Deu sorte. Agora, doutor, a segunda preliminar, o doutor pode trabalhar com a justiça gratuita, então, né? A segunda preliminar da justiça gratuita.